Abra sua Bíblia, o livro de Atos, capítulo 17. Atos, capítulo 17. Nós damos sequência aí essas últimas semanas, os pastores ministrando no livro de Atos. Essa igreja que é a matriz, é onde nós devemos olhar, é onde que nos ensina lições preciosas para a nossa igreja de hoje. Atos, capítulo 17, a partir do versículo 22. Vamos ler juntos até o versículo 31. Diz assim: Então Paulo levantou-se na reunião do Areópago e disse: Atenienses, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos, pois andam pela cidade. Observei cuidadosamente seus objetos de culto e encontrei até um altar com a inscrição: ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há é o Senhor dos céus e da terra. Não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ele não é servido por mãos de homens, como se necessitasse de algo, porque Ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. De uma só vez, de um só, Ele fez todos os povos, para que povoassem toda a terra, tendo determinados tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Deus fez isso para que os homens o buscassem e talvez tateando pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Como disseram alguns dos poetas de vocês, também somos descendência dele. Assim, visto que somos descendência de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a uma escultura de ouro, prata ou pedra, feita pela arte e imaginação do homem. No passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos, em todo lugar, se arrependam, pois estabeleceu o dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio dos homens que designou, e deu provas disso a todos, ressuscitando-os dentre os mortos. Amém? O título dessa mensagem hoje é Igreja, a voz que subverte os falsos deuses. O apóstolo Paulo, ele estava aqui na sua segunda viagem missionária, e o texto diz, o texto que nós lemos, ele prega aos atenienses. E Atenas, nessa época, era um centro cultural, acadêmico e filosófico do mundo. Na verdade, uma cidade da onde saíram grandes pensadores, filósofos como Sócrates, Platão, Aristóteles, homens que encheram as bibliotecas do mundo com os seus conhecimentos. Atenas era uma cidade intelectualmente sofisticada, por conta dos seus pensadores, mas ao mesmo tempo, Howard Marshall, ele diz no seu comentário que aquela cidade era uma cidade espiritualmente cega. Ele diz que é nessa cidade, com a intelectualidade refinada, que Paulo encontra a mais aguda, crônica ignorância espiritual. E essa ignorância, essa cegueira espiritual, ela é evidenciada quando o apóstolo Paulo chega naquela cidade e ele se depara com uma sociedade cheia de ídolos. Eles diziam de forma sarcástica que era mais fácil você encontrar um Deus em Atenas do que um homem. Tamanha a quantidade daqueles ídolos. Eles tinham muitos ídolos, a ponto de construírem um altar a um Deus chamado Deus desconhecido, para não correrem o risco de deixarem nenhum Deus de fora. E é nesse contexto que o apóstolo Paulo nos ensina, como igreja, como eu e você deveremos colocar a nossa vida e a nossa postura numa sociedade idólatra. Como eu e você devemos nos portar diante de uma sociedade que tem construído deuses para si. E aqui eu quero fazer você lembrar que idolatria
Não se trata apenas das idolatrias visíveis, ou seja, imagens, mas talvez também eu quero fazer você pensar aqui sobre aquelas idolatrias invisíveis. Aquelas idolatrias que de forma silenciosa tomam o lugar de Deus no nosso coração. Eu acredito que numa lista extensa de ídolos, como prazer, poder, riquezas, existem algumas coisas que foram criadas de uma forma boa, para que fosse algo bom ao ser humano, como a sua carreira, o seu dinheiro e até os seus filhos. Mas o que nós vemos numa sociedade idólatra é que essas coisas que foram criadas para ser algo bom para o ser humano, eles têm tomado um lugar que não é deles de direito, e isso é idolatria. E o texto diz que o apóstolo Paulo, ele fica profundamente indignado, revoltado ao ver tantos deuses falsos naquele lugar, a ponto de ele ir todos os dias à sinagoga e às praças, como uma voz que gritava o Deus conhecido, fazendo com que o Deus Todo-Poderoso fosse conhecido. Eu vejo o apóstolo Paulo aqui indignado, eu fico imaginando se o apóstolo Paulo viesse aqui na nossa cidade de Londrina. Ele iria ficar ainda mais angustiado quando visse que não apenas estátuas tomam o lugar dos homens, como pets e até mesmo as suas bebês reborns. Tem tomado o lugar que não é deles de direito. Tem tomado o lugar desse único Deus verdadeiro que nós servimos. E essa postura do apóstolo Paulo nos encoraja aqui, a eu e você como igreja, a tomarmos uma postura firme diante dessa cultura. Há um convite para adotarmos uma postura de confronto, e não mais uma postura passiva. Mas infelizmente quando nós hoje olhamos para as nossas igrejas atuais, infelizmente igrejas que estão colocadas ou centradas nas melhores regiões da cidade, nas maiores avenidas da cidade, gritando a todos os cantos, mas a sua voz não influencia mais uma sociedade, uma cultura pagã, uma sociedade, uma cultura idólatra. Infelizmente, as igrejas hoje, pelo fato de deixarem de anunciar o Deus verdadeiro, têm deixado de causar o impacto que foram chamados para causar. E com isso, nós vemos um descompasso entre o crescimento numérico da igreja e a influência concreta que essa igreja exerce em uma cultura. Ou seja, nossa igreja tem crescido ano após ano, mas a cidade não transforma. A sociedade não é transformada, algum problema existe nisso. Porque essa mudança, essa transformação deveria acompanhar o crescimento da igreja. Porque talvez em algum momento nós deixamos de ser essa voz dissonante que anuncia o Deus verdadeiro e subverte os falsos ídolos. Por isso, assim como Deus usou o apóstolo Paulo nesse contexto de Atenas, Ele quer usar a mim e Ele quer usar a você como igreja, para que nós possamos não apenas, olha só, não apenas denunciar o pecado, mas anunciar ao mundo o remédio. E esse remédio é Cristo Jesus. Você está comigo aí? Amém? Olha só. Esse Deus que nós cremos e servimos e somos desafiados a anunciar aos quatro cantos dessa cidade, ele tem alguns atributos que divergem dos outros falsos deuses. Esses atributos, eles precisam ser apresentados. E o primeiro que eu queria destacar para você, que o apóstolo Paulo destaca aqueles homens, é que o nosso Deus, ele é criador e sustentador. O versículo 24 e o versículo 25, o apóstolo Paulo, ao pregar aqueles homens, ele diz que o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, é o Senhor dos céus e da terra. E ele diz que este Deus também, ele dá fôlego a todas as coisas.
Paulo apresenta o Deus que é criador e é o Deus que sustenta todas as coisas. Esse Deus, ele não apenas cria, mas é o Deus que sustenta tudo. E nesse primeiro momento, o apóstolo Paulo, ele fala sobre um Deus criador. E aqui, quando ele fala sobre o Deus criador, ele vai contra duas linhas de pensamento filosófico da época, que eram os epicureus e os estoicos. Inclusive ele cita eles no texto, que eles acreditavam que Deus, ele não havia criado absolutamente nada. E outros, como os estoicos, acreditavam que Deus era também todas as coisas, Deus havia apenas colocado ordem nas coisas, ele não havia criado. E o apóstolo Paulo vai contra essa linha. E os atenienses, por pensarem nisso, começaram então a buscar sentido, segurança ou transcendência, que é isso que a necessidade do ser humano de criar os seus ídolos busca. É a segurança, é o sentido, é essa transcendência. E nessa busca, eles passaram então a construírem altares para si, altares de deuses criados. Mas não se engane que o comportamento dos atenienses não se limitam a eles. Esse comportamento se estende a nós, porque é assim que nós, seres humanos, fazemos. João Calvino, ele tem uma frase muito conhecida que ele diz que o coração do homem é uma fábrica de ídolos. Nós criamos ídolos para nós o tempo todo. Tentamos colocar coisas no lugar de Deus, que é de Deus por direito. Buscamos preencher o vazio que só pode ser preenchido por Deus com coisas criadas. Há uma outra frase muito conhecida, que ela é atribuída a Blaise Pascal, que ela diz que o ser humano, ele tem um vazio do tamanho de Deus. Olha só, esse vazio que você tem na alma, esse vazio que faz você buscar em tantas outras coisas, eu te afirmo, você não vai encontrar esse complemento em lugar algum, porque esse complemento só tem no Deus que te criou e que te formou. Não adianta eu e você começarmos a buscar e a preencher este vazio com dinheiro, com poder, com bebidas, com pornografias, com lascívia. Serão tentativas frustradas, porque todas essas coisas foram criadas por homens. E o Deus que nos criou, esse Deus que preenche o nosso vazio, Ele não divide a sua glória e o seu lugar de ocupação com ninguém. Então, todas as nossas tentativas de preencher esse vazio serão frustradas. O apóstolo Paulo continua, e ele agora apresenta esse Deus que cria, mas também um Deus que sustenta toda a sua criação. Olha no versículo 25, quando ele diz: porque Ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. Há um comportamento muito comum na nossa cultura, onde as pessoas acreditam que esses deuses criados, eles irão satisfazê-los. Ou seja, todos aqueles que eu acabei de citar aqui, sejam pornografia, bebida, sexo ilícito, ou até mesmo o seu time de futebol, de forma silenciosa, você às vezes coloca as suas frustrações nele. Os nossos deuses, os nossos ídolos, começam a nortear como eu vou lidar com a minha família. Se eu estou bem de dinheiro, eu vou tratar bem. Se meu time de futebol ganhou, meu Deus do céu, se eu fosse colocar o time que eu torço no lugar de ídolo do meu coração, eu só ia andar triste. Está difícil. A minha alegria é quando ele ganha do Flamengo, mas está difícil. Ontem perdemos de novo. Só a graça. Onde está o seu coração? Essa satisfação imediata, ela é uma busca nesses deuses falsos. Mas Deus, o nosso Deus, o Criador e aquele que sustenta, Ele não tem aliança com aquilo que é criado por homens. Deus, Ele tem uma aliança simplesmente com as coisas que Ele cria. E o Deus que cria, Ele também é o Deus que sustenta.
Por exemplo, um casamento. Casamento é algo, uma instituição criada pelo próprio Deus. O que nos leva a compreender, entrando nessa verdade, que Deus, Ele é o mais interessado, Ele é o maior interessado em sustentar o meio e o seu casamento, desde que o nosso casamento não estejam firmados em mentiras, mas alicerçados nessa verdade. Outra coisa criada por Deus é a igreja. A igreja não foi criada por homens. É por isso que Deus tem sustentado a igreja no decorrer dos séculos, apesar de tantas provações e perseguições. E chegou até nós. Mas Ele só sustentará uma igreja, desde que essa igreja seja uma igreja de um altar e adoração exclusiva. Não há lugar para a igreja de personalidades que tentam dividir o seu lugar com Deus. Onde pessoas buscam por mensagens, por pregações feitas por homens, e não mais do que Deus tem para falar para mim. É por isso que hoje nós vemos personalidades tendo mais sucesso e sendo mais falados do que o próprio Deus que usa essas pessoas. Deus sustentará uma igreja que não divide o seu lugar, o centro, com qualquer outra coisa que seja, sejam personalidades ou seja estrutura. Outra coisa que nos dá uma esperança, Deus, Ele nos sustenta, porque Ele nos criou. Deus é o maior interessado em sustentar a mim e a você. E isso, você pode olhar para a sua vida e falar, pastor, como isso é possível? Deus, Ele sustenta a minha sua vida, apesar da ansiedade que nós vivemos, apesar do esgotamento, dos burnout que estamos enfrentados, apesar das tentativas frustradas de suicídio, Deus, Ele está te sustentando, e que por mais que você não veja, Ele te sustenta e nos sustenta desde a eternidade. Esse Deus que nos criou e que nos formou e que nos sustenta para todo sempre. Entenda, o Deus que nos criou, Ele não nos criou e nos abandonou à nossa própria sorte. Ao contrário de que muitos pensam, nós não somos reféns de um destino. Nós não somos reféns de uma conspiração do universo. Alguns acreditam em fatalismo ou sorte. Pastor, foi sorte. Não. Há um Deus que tem um plano e um projeto acima de todas as coisas. Existe um plano eterno e a sua palavra diz: os seus planos não podem ser frustrados. Deus, Ele não nos criou para perambularmos por aí perdidos neste mundo, mas Ele nos chamou para peregrinarmos. E quando Deus, Ele nos chama para essa peregrinação, Ele nos dá um propósito. Ele tem um propósito claro, e esse propósito tem começo, meio e fim. Você não está solto às coisas da vida. Deus está no controle da minha e da sua vida. Sabe por quê? O Deus que te criou é o Deus que nos sustenta. O apóstolo Paulo cita aqui um dos pensadores da época. Ele diz: pois nele vivemos, nos movemos e existimos. É Ele que sustenta a sua criação. A segunda verdade, o segundo atributo que nós precisamos como igreja anunciarmos ao mundo é que esse Deus também é um Deus pessoal. Olha o que ele diz no versículo 27. Deus fez isso para que os homens o buscassem, e talvez tateando, pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós. O apóstolo Paulo, ele é muito claro quando ele diz sobre isso. Ele está aqui apontando para aqueles deuses gregos que eram tidos como seres distantes, seres que não demonstravam qualquer preocupação com os problemas ou necessidades dos homens. Mas o apóstolo Paulo, ao apresentar esse Deus verdadeiro, ele diz que esse Deus, ele não é um Deus de longe, mas é um Deus de perto. Ele é um Deus pessoal. Deus, ele é tão pessoal que Ele não apenas cria,
Ele busca relacionamento conosco. Deus, Ele não apenas cria, Ele busca estar perto da sua criação. E para isso o apóstolo Paulo usa um termo muito profundo chamado tatear. Esse termo tatear, essa palavra tatear aqui, ela remete a alguém que caminha na escuridão. Quem tem filho pequeno, ou aquelas que já estão na fase dos netos, que estão dormindo em casa, você vai saber o que eu estou dizendo. Quando você tem que acordar de madrugada, naquela melhor hora do seu sono, para você fazer o mamar para as crianças. Você sai tateando pelas paredes. Graças a Deus, nós, geralmente aos homens, eu espero que os homens façam isso, vocês não levantem as suas esposas da cama para poder fazer o mamar. Normalmente são os homens que façam isso. Vou acreditar nisso, viu, pastor Hermes? Amém? Em casa eu que faço, né, gata? É uma missão, gente. Eu decorei já a estrutura da minha casa, a planta da minha casa, e eu nem sou engenheiro, nem passo perto disso. Óbvio que a lanterna do celular ajuda a gente um pouquinho, né? Mas é esse tatear que o apóstolo Paulo está nos falando, sabe, de alguém que anda na escuridão, caminhando, grudando nas paredes. Porque essa é a situação que o ser humano se encontra. O ser humano, por conta do pecado, ele agora vive numa escuridão. E que se não for o próprio Deus se apresentar a ele, ele jamais encontrará com Deus. Essa época de férias é muito legal, que a gente tem que ficar planejando brincadeira com as crianças. E se tem algo que eu brinco com os meus filhos, é de esconde-esconde. É o que Deus faz com a gente também, às vezes. Às vezes eu entro no guarda-roupa, amasso todas as roupas da minha esposa, mas eu entro lá e fico lá naquele guarda-roupa. E as crianças não me acham. É aqueles 4 minutos de descanso. Recuperar o fôlego. Quem conhece o Levi e a Aurora sabe o que eu estou falando. Mas aqui eu quero trazer uma analogia para você entender o que é esse buscar relacionamento com Deus. Se eu ficasse o dia inteiro dentro daquele guarda-roupa, eles nunca me achariam. Essa semana a Aurora ficou chorando, porque eu fiquei, nossa, e ela abria o guarda-roupa e ela não me encontrava. É assim nós, quando nós buscamos Deus, se não for Ele se apresentar a nós não encontramos. Aí sabe o que eu preciso fazer? Eu começo a bater na porta, eu começo a fazer barulhos, eu começo a falar, ei, estou aqui. E aí o que acontece? Automaticamente eles, tcharam, achei o papai. No pensamento deles, não foi o papai que se apresentou a eles, foi ele que encontrou. É assim que às vezes nós nutrimos um pensamento, que nós achamos que nós que encontramos com Deus negativo. O Deus que te criou é aquele Deus que te direciona e que caminha e faz você caminhar ao lado, a direção dEle. E quando nós buscamos e caminhamos a direção dEle, nós só caminhamos porque é Ele que nos chama, é Ele que se apresenta a nós. Esse é o Deus tão pessoal que busca relacionamento com a sua igreja. Ele faz com que seja encontrado por nós. E isso é um motivo de eu e você como igreja alimentarmos um coração grato. Mantermos um coração grato ao Senhor pelo fato dele ter se apresentado a nós. Se hoje eu e você buscamos na nossa casa, na igreja, em qualquer outro lugar, nas alvoradas no altar, e nós temos a certeza de que Ele nos ouve, é porque Ele se fez ser achado. Nosso Deus, Ele também é pessoal, sabe por quê? Ele também é um Deus que se importa com as necessidades. Ele não é indiferente como os deuses atenienses, indiferente às problemáticas do mundo. Não, esse Deus, Ele é um Deus que se importa com você. Ele se importa com as suas dores. Ele se importa com o seu choro. O nosso Deus, Ele é verdadeiro. E Ele é pessoal. E esse Deus que templo nenhum pode aprisionar, é o Deus que na sua infinita grandeza, Ele inclina a atender as minhas e as suas necessidades. Só que às vezes nós somos tentados a deixar essa verdade de lado e passamos a duvidar disso. Simplesmente, talvez porque uma cura não aconteceu. Quantas pessoas questionam a existência de Deus simplesmente porque uma cura não chegou na sua casa?
ou outras pela crise conjugal, ou uma crise financeira que insiste em permanecer na sua casa. Fala, não é possível que Deus existe, esse problema não cessa. Há outras que nutrem uma ideia de um Deus indiferente, simplesmente porque olha para a sua história cheia de marcas, de traumas, de tragédias, e ao olharem para a sua história machucada, passam a olhar e questionar aonde Deus estava, que permitiu que eu vivesse todas essas coisas. Às vezes nós pastores precisamos responder para as pessoas, aonde está Deus que deixa essas guerras acontecerem no mundo, pessoas morrendo? O Deus que nos criou, esse Deus pessoal, esse é o Deus que ele não é surdo, nem cego e nem mudo como os deuses atenienses. Esse é o Deus que a Bíblia nos ensina que quando um cego grita na multidão, ele é o Deus que ele, no meio da multidão, ele para e ele ouve a voz do cego gritando e atende aquele homem e cura aquele homem. Ele é o Deus que quando Elias está ali no meio daqueles 500 profetas de Baal, Elias clama e ele faz cair fogo do céu. Esse Deus, ele é um Deus que ouve a nossa oração, a exemplo de Ezequias, que quando está condenado à morte, ele é um homem que clama e Deus acrescenta mais 15 anos de vida àquele homem. Sabe por quê? O nosso Deus, o Deus que a igreja de Cristo está firmada e adora, não é um Deus que nutre uma relação fria de indiferença com os nossos dilemas. Ele é um Deus pessoal. Quando nós pisamos os nossos pés no vale da sombra da morte, esse Deus pessoal, meu irmão e minha irmã, ele é o Deus que carrega-nos no colo. Quando passamos pelas águas, pelo fogo, esse Deus pessoal é o Deus que segura a nossa mão e nos traz à tona respirar mais uma vez. Nos mais terríveis vales que eu e você enfrentamos, deixa eu te falar, a maior certeza que nós temos no meio de uma guerra, de uma batalha, não é que nós sairemos vencedores, não, e cantaremos o hino da vitória, não. A maior certeza que nós temos nos piores vales da nossa vida, é que Ele é um Deus tão pessoal, que Ele segura na nossa mão, porque Ele é um Deus presente, Ele é o Deus Emanuel. Ele é pessoal. Esse Deus, ele é pessoal porque Ele ama, Ele sofre, Ele chora, Ele busca, Ele abraça, Ele celebra, Ele ouve a minha e a sua oração, Ele invade a história, a minha e a sua história, cheia de dor, cheia de circunstâncias amargas, e Ele é o Deus que nos oferece consolo e livramento nessa manhã. Esse é o Deus pessoal. Esse Deus pessoal que nós pregamos é o Deus que se esvazia da sua glória e nasce numa estrebaria. Esse Deus pessoal, Ele mesmo sendo rico, Ele se faz pobre. Esse Deus pessoal é o Deus que era adorado pelos anjos. Você imagina isso? Cristo, Ele era adorado pelos anjos, mas Ele esvazia da sua glória e escolhe descer ao mundo e ser cuspido pelos homens, por amor a mim e a você. Esse é um Deus pessoal. Ele é um Deus que mesmo sendo bendito, se fez maldição por nós. Ele é um Deus tão pessoal que mesmo sendo santo, se fez pecado por nós, como o apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios. Ele é tão pessoal que Ele toma o nosso lugar na cruz, e Ele é mais pessoal, e sabe por quê? Ele gosta tanto de se relacionar conosco, que um dia, quando Ele subiu aos céus, Ele deu uma promessa, Ele diz: eu voltarei para buscar vocês, para nos relacionarmos face a face para toda a eternidade. Esse é o Deus pessoal a qual nós vivemos e existimos, e que nós cremos. Você está comigo aí? Terceiro atributo que nós como igreja precisamos anunciar: o Deus justo. É bom falar sobre o Deus criador, é bom falar sobre o Deus sustentador, é bom falar sobre o Deus pessoal, mas o apóstolo Paulo também aponta para um Deus justo, esse que por muitas vezes é ignorado pelas pessoas. O apóstolo Paulo fala: no passado Deus não levou em conta essa ignorância. O ministério de louvor pode vir já.
mas agora ordena que todos, em todo lugar, se arrependam, pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio do homem que designou e deu provas disso a todos, ressuscitando entre os mortos. Assim como o apóstolo Paulo, nós como igreja, nós somos chamados a ser essa voz que anuncia o Deus como justo juiz, o Rei soberano sobre todas as nossas decisões. Veja que a sua pessoalidade, apresentada no ponto anterior aqui, não anula o fato do nosso Deus ser Rei, e do fato dele ser justo juiz também. O Deus que ouve a nossa oração, o Deus que nos assiste nas nossas fraquezas, Ele também é o Deus que irá julgar vivos e mortos no último dia. Saiba que a forma que eu e você esperamos, talvez mostre a forma que eu e você o enxergamos. Talvez nós como igreja, nós temos o aguardado apenas como o nosso Deus amigão. Sabe aquele crente que Deus é amigão, que Deus vai passar um pano para os nossos pecados? Deus é graça. É uma graça barata, como diz Dietrich Bonhoeffer. É uma graça barata. Às vezes nós encaramos e enxergamos e esperamos um Deus como nosso solucionador de problemas. Sabe aquele que a gente cava um buraco e a gente agora fala, Deus, e aí agora? Tira desse lugar. Tira! Eu fiz um empréstimo gigante, agora o Senhor precisa me tirar do Serasa. Na verdade, eu e você precisamos aguardá-lo não como nosso amigão, mas como um Deus justo juiz. Um Deus que irá olhar para a nossa vida, não apenas daquilo que os homens viram, mas aquilo que nós fizemos no nosso secreto, no nosso foro íntimo. E a partir do momento que eu e você como igreja começarmos a olhar esse Cristo, não somente como um Deus pessoal, mas também como um Deus justo, vai começar a mudar a minha e a sua postura diante dos pecados. Você vai começar a olhar para a sua vida e vai começar a viver de uma forma que o alegre. Não que te satisfaça, mas que alegre ao nosso Deus. Só que os epicureus, o apóstolo Paulo traz isso mais uma vez, porque os epicureus aqui não acreditavam nisso. Eles achavam que a vida após a morte não existia julgamento, não existia nada após a morte. Então eles tinham um lema, inclusive o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios 15:32, que era assim: comamos, bebamos, porque amanhã morreremos. E esse tem sido o lema da nossa sociedade atual. Essas palavras são comuns hoje. Eu preciso viver. E há um termo chamado hedonismo cristão. John Piper é um dos autores que mais escrevem sobre esse tema. E esse hedonismo cristão são pessoas que vivem de forma egocêntrica, que giram em torno da sua satisfação pessoal. Pessoas que buscam o prazer acima de todas as coisas. Pessoas que, assim como os epicureus, os estoicos, viviam como se não houvesse o amanhã. Se recusavam a pensar nas consequências do pecado. Você já viu pessoas assim? Não cogitam falar sobre a eternidade. Esse negócio de eternidade aí é para os fracos. Eles acreditavam num destino certo. Minha vida já está num destino correto, não tem o que mudar. É a síndrome da Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim. Mas o nosso papel como igreja é essa voz que anuncia um Deus santo juiz, que nos chama a um arrependimento. Olha que lindo isso. Ao contrário dos deuses pagãos, que as pessoas tinham medo deles se vingarem, o nosso Deus é um Deus que nos chama para um arrependimento. Olha o que ele diz no versículo 30. Mas agora ele ordena que todos em todo lugar se arrependam. Sabe por quê? O nosso Deus, ele é um Deus justo e nada vai passar ileso.
Quando nós passarmos pelo julgamento, é necessário o arrependimento hoje, sabe por quê? No último dia, Deus não vai isentar pecador. O momento é agora. E Ele chama todos nós em todos os lugares. Ele é bem claro para isso. Ele diz, em todos os lugares, todos em todos os lugares, é necessário o arrependimento. Não existe suborno. Não existe esse jeitinho brasileiro com Deus, sabe por quê? Com Ele não existe meias palavras, porque Ele é justo. Por isso Ele nos chama a esse arrependimento. Ele vai na contramão dos homens e Ele fala, tem mudança para a sua vida. Talvez, mesmo aqui dentro da igreja, os nossos corações estejam cheios de ídolos. Deus nos convida nessa manhã a subverter esses altares e a levantar um altar exclusivo a Deus. E não é um altar feito por mãos humanas, mas é um altar exclusivo ao Senhor Jesus. Olha o que João diz no capítulo 1, versículo 9, diz assim, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se eu e você nos arrependermos dos nossos pecados hoje, e pregarmos sobre esse arrependimento às pessoas aí fora, essas palavras do apóstolo Paulo, como chegou até nós, continuará ecoando no decorrer dos anos, dos séculos, porque a igreja do Senhor foi chamada a isso, essa voz que anuncia não somente o Deus Criador, não somente o Deus sustentador, não somente o Deus pessoal, mas o Deus justo. E assim, todos os altares a ídolos, todos os altares aos deuses falsos serão destruídos para a glória do Senhor, porque há uma voz gritando aos quatro cantos, há um Deus poderoso que não morre, é um Deus infalível. Esse é o Deus que eu e você como igreja precisamos não somente crer, mas anunciar aonde nós formos.